Nós já chegamos a comentar algumas vezes, eu e a Ana aqui, que nós temos aprendido um monte com os nossos programas aqui, porque, na verdade, cada profissional que a gente entrevista nos educa de uma forma diferente do que a gente tinha noção, né, Ana? Primeiro que são maravilhosos, né? Felizmente, nós temos a alegria de ter conhecidos maravilhosos que têm vindo vamos aqui, puxar né? a brasa para o nosso assado. A gente só traz gente aqui que a gente sabe que realmente tem formação e que trabalha na área, né? Marcelo, eu estava comentando isso contigo agora há pouco, no intervalo. Tu faz uma atividade de reabilitação para cardíaco. Sim. Quer dizer, tu é um personal trainer que trabalha com uma formação específica. Como é que funciona isso? Na verdade, até eu vou ampliar um pouco com relação a esse espectro, né? Todo aquele indivíduo, todo aquele paciente que está sendo acompanhado por seu médico, independente da sua doença, e ele não deve precisa conversar. Ser só cardíaco, né? Pode ser diabético. Pode ser diabéticos, enfim, até lesões de ossos musculares, enfim, ele deve conversar com o seu médico, né? E a partir do momento que o seu médico lhe liberar para buscar um exercício físico, né? Esse paciente ele deve entrar em contato com algum profissional, um fisioterapeuta, ou o próprio educador físico, e iniciar o seu programa de atividade física. A gente estava comentando aqui no intervalo, né, Zanini? Realmente são muito poucos casos de pacientes, são poucos casos de enfermidades que inviabilizam, impossibilitam aquele indivíduo de praticar algum tipo de exercício, algum tipo de atividade física direcionada. Então, até pelo contrário, muitas vezes a atividade física ela entra como uma profilaxia, ela entra até com um auxílio com relação àquele tratamento que aquele indivíduo precisa naquele momento. Eu diria até mais, a tua área é tão importante que para aquela pessoa que gosta de jogar o seu futebol, seu tênis, vôlei, golfe, né, tem que fazer um trabalho com um fisioterapeuta, com um educador físico, porque só vai ter bom rendimento dentro dessas atividades, né, se fizer um trabalho bem orientado de musculação, de flexibilidade, de alongamento, enfim, todas as áreas pertinentes à atividade do Marcelo. Bem colocado, porque na verdade é como se fosse a base, né, o assoalho da nossa construção, né, para ele poder praticar aquele tênis, aquele outro esporte, que é muitas vezes o hobby. É interessante que ele acabe praticando um pouco de musculação, um pouco de alongamento, para que ele possa reforçar a sua estrutura osteomuscular, preparar aquele corpo para que ele possa realizar aquele exercício físico com menos risco possível de alguma lesão, de algum trauma, enfim. Eu conheço muito paciente meu e muita gente do nosso convívio, a Ana vai se lembrar, sem citar nomes, mas que o pessoal acha assim, eu não tive chance na minha juventude, nem na minha infância de ser atleta. Então, junta um grupo de jogador de qualquer, sei lá, de bolinha de gude, entendeu? Jogador de final de semana. Jogador, só que pior que de final de semana, Marcelo, porque os caras se reúnem assim 3 vezes por semana e até contratam um professor, mas se o professor der 5 minutos de exercício, ele está descontratado. Ele tem que dar 1 hora e pouco de jogo. E já começa rachando, né? Exatamente. Daí a criatura assim, que nunca foi atleta profissional, Zanini, resolve que naquele momento em diante ele tem que ganhar campeonato. Então os caras chegam lá, fazem 5 minutos de exercício. E um monte de lesão. Sem dúvida, né? E daí chega assim, então agora vamos jogar campeonato de tênis. O cara vai lá 3 vezes por semana, não aquece, não faz nada, já quer jogar direto, e chega num sábado do mês, ele quer jogar das 8 da manhã até as 10 da noite, e no domingo também das 8 às 10 da noite. Aí na segunda-feira não se mexe e acha que está fazendo a melhor coisa, né, pela sua saúde. Nós temos que nos lembrar sempre que nesse estado nós não temos, no estado do Rio Grande do Sul nós não temos habitantes, nós temos sobreviventes. Porque quem consegue superar o frio, as variações de clima que existem na nossa cidade, no nosso estado, sabe, é insuportável. O calor que tem feito ultimamente desestimula as pessoas à prática de exercício. Então, eu entendo isso, mas não se pode parar. Existem formas, né, que a pessoa tem que seguir
em relação a cuidados para que possa ter vantagens em relação ao seu exercício físico. E o número de acidentes que acontecem nessas práticas que o Marcelo também levantou, essas práticas ditas ocasionais, são muito sérias. Sabe? Lesões de articulações como tornozelos, joelhos e até mesmo eventos cardiocirculatórios de importância, sabe? E normalmente de muito difícil reversão. Então prestem atenção, sabe, a fazer seus exames, a ter acompanhamento, porque esse aspecto que o Dr. Miguel colocou é de suma importância. Tem que ter um profissional a orientar aquele bando de marmanjo na sua prática e também prestar atenção ao que o professor vai colocar. Se tem que fazer um trabalho X, Y, Z antes da prática do jogo de tênis, vôlei, futebol, faça, porque ele não está ali para bancar o bonzinho, ele está ali para colocar o seu ensinamento, o seu conhecimento para o bem-estar daquelas pessoas. Zeni, eu tenho uma dúvida. Quando a gente vai fazer, serve até para os dois a pergunta, quando a gente vai fazer a aula da gente de academia, vamos supor, eu faço a minha às 7 horas da manhã, que é o horário que eu me sinto melhor fazer academia. É melhor ir de estômago vazio ou é melhor fazer uma pequena refeição? Porque um tempo atrás eu tinha um personal e ele sempre mandava comer carboidrato antes da academia. Depende do tipo de glicídio, erroneamente chamado de carboidrato, mas depende do tipo de alimentação, mas jamais se faz alguma atividade física em jejum, jamais. Então o ideal é fazer uma pequena refeição. Uma pequena refeição, porque é muito simples de entender esse mecanismo, né? Muitas vezes, vou pegar um exemplo, né? O indivíduo ele vai dormir ali pelas 11 da noite, né? Por volta entre 10 e 11 horas da noite, a gente vai dormir. Aí nós acordamos lá pelas 6 da manhã. Já foram em média de 6 a 7 até 8 horas sem nenhuma ingesta alimentar. Então... Depende do caso. Não, mas se tu chega... ele come a noite inteira. Não, vamos pegar um exemplo... O ideal é que fique em jejum, senão dá daquela cárie pessoa no que dorme as suas 6 a 8 horas por noite, né? Então ela ficou esse período todo sem uma ingesta nenhuma, né? E aí ela sai e vai realizar algum tipo de exercício físico. De que momento e de que ponto do corpo, do organismo, que a gente vai buscar essa energia para ter esse substrato para poder realizar esse esporte com segurança? Erroneamente as pessoas pensam que se elas vão de estômago vazio, ela vai emagrecer. Queimar mais. Não, isso não acontece, não é assim. Principalmente se a gente for praticar uma musculação, por exemplo. Né? E isso se torna até mais agravante para quem vai realizar um trabalho aeróbico. Porque, na verdade, você está gerando uma série de poluentes dentro do organismo. Porque a rota toda energética, ela está comprometida. E como o organismo se vê obrigado a realizar aquela atividade naquele momento do esporte ali, o organismo ele vai fazer de tudo para que você tenha aquela energia para realizar o exercício. Mas o custo disso é um custo muito alto. Resumidamente, para o pessoal em casa entender o que o professor está tentando colocar, mas é para dar uma acordada, uma chacoalhada em vocês. Se vocês forem fazer atividade física em jejum, vão acabar engordando e se imediatamente após o exercício, um período de 15, 20 minutos depois, não ingerirem determinadas substâncias, também vão engordar. Por que esse engordar? Porque vão estar, o que ele estava querendo explicar, vão acabar consumindo massa muscular, que é um tecido de muito mais fácil aporte sanguíneo do que a massa do que o tecido gorduroso. Então, o que acaba acontecendo, a pessoa vai fazer o seu exercício físico, né? Não presta atenção no que o médico diz, no que o preparador físico está insistindo a todo momento, porque eu sei que eles fazem isso a todo momento, insistam, olha assim, não fazem isso, a pessoa acha que ainda assim pode fazer seu exercício físico e acaba depois cobrando deles injustamente, eu estou fazendo contigo 3, 4, 5 horas e não estou conseguindo. Não consegui nenhum resultado. Então tem que fazer, não estou aumentando minha massa exatamente. magra e não estou conseguindo reduzir minha gordura localizada. Exatamente. A gordura é a questão. última coisa que a gente queima, na verdade. É verdade, é a última. E na verdade, até porque nós, quando praticamos algum tipo de exercício físico em jejum, nós estamos até correndo o risco de sofrer algum desmaio. Porque a quantidade de açúcar no organismo, no sangue, que está ali é muito baixa. E aí você exige daquele organismo uma intensidade maior, então acaba faltando esse açúcar. E esse açúcar aí
que precisaria para a prática do exercício não está ali, você pode sentir algum desconforto, enfim, durante a prática desse exercício. E outra coisa muito importante, rapidamente, não adianta você fazer ingesta de pães ou massas na noite anterior. Posso ir em jejum para academia porque comi glicídio na véspera, 6, 7, 8 horas antes comi. Não faça isso, está errado. Preste atenção no que o educador físico... Quanto tempo antes de fazer um exercício? Depende do exercício, a intensidade, por isso que é importante a constante troca de informações, porque quando está trocando o exercício, o padrão de exercício... Está trocando a rota de energia. Exatamente. Então, isso tudo tem que estar uma associação muito grande entre médico e educador físico para que se possa determinar. Nutricionista para que se possa determinar. Mas, no mínimo, um copo de suco de laranja natural a pessoa tem que ingerir, no mínimo. Uma torrada. Aí já não, porque na torrada, infelizmente... Qual é o hábito? É ingerir algum tipo de proteína junto. Que tipo? Ou queijo, ou requeijão, presunto. Então isso não é adequado. Isso vai dificultar a realização do trabalho pelo professor. O copo, como bem o doutor Zanini comentou, um copo de suco, uma fruta, um alimento que seja leve, né? E que ele possa, ao mesmo tempo, ele não comprometer o sistema todo gastrointestinal e que ele também te proporcione energia para praticar aquele exercício. Fácil de digestão e que vai dar os açúcares necessários para que o exercício... O ideal é uma fruta, então. Não é uma fruta, depende eu não posso depende dizer... do esporte. Eu digo assim, porque eu imaginava, Zanini, por isso que eu estou te perguntando isso e não quero passar a ideia errada. Eu imaginava que o ideal era tu comer um carboidrato, entendeu? O glicídio que tu dizia. Eu imaginava um pão. A fruta é um glicídio. A fruta é um glicídio. A fruta é? A fruta é um glicídio. Não, mas eu imaginava assim, torrada, uma massa. Aquela ideia que nós temos equivocadas do que é carboidrato. Por isso da importância, A gente fala em carboidrato, a primeira coisa que a pessoa vem à cabeça é o pão e a massa. Exatamente. E na verdade, não é só pão e massa o carboidrato. Nós temos o carboidrato simples, desde o açúcar, que é aquele que a gente tem ali, né, em casa, até as frutas, os pães, as massas, enfim, nós temos uma gama muito grande de alimentos que são carboidratos. Né? Nós falamos em energia com a comida. Energéticos. Tu já me malhou um monte no intervalo, mas vamos lá. Posso? Claro. Não a ti. Porque a preocupação... Sabe o que é interessante? Porque assim, existe uma questão cultural, mas também existe uma situação muito de moda, né? Infelizmente, muitas vezes o modismo ele impera com relação ao bom senso e com relação à atividade física, isso também ocorre. Né? É uma sociedade megamente imediatista. Né? Exatamente. Então, a primeira dica que a gente sempre dá com relação ao energético é: não use. Não existe. O que te dá asas é inteligência, é leitura, sabe, é conversar com pessoas adequadas. O resto não te dá asas. O resto te leva para necrotério. Qual é vamos dizer assim, qual é o malefício de um energético, por exemplo? Porque a gente estava conversando e disse assim, não, o cara tomar um cafezinho e tal. Eu não tomo café. Muito bem, mas existem vários tipos de substâncias que contêm energéticos, contêm estimulantes de ação rápida. Desde o café ao disseminado chimarrão na cultura do Rio Grande do Sul, ou quem vai a Rio de Janeiro e Nordeste, o mate também, o chá de mate também contém isso. Né? Aliás, de passagem, o chimarrão, muito mais que o café, tem muito mais cafeína concentrada do que o próprio café. Né? E os energéticos são o pior de tudo, porque é uma concentração brutal, cavalar, sabe? Vai fazer com que a pessoa se desidrate. Mas eu estou bebendo líquido. Não, gasolina não serve, por exemplo, para isso. Também para apagar fogo, porque é líquido como água. Então tirem essa ideia da cabeça. Energético não alimenta, energético não hidrata, pelo contrário, desidrata. Não usem antes, nem durante, nem imediatamente após a prática de exercício, ou seja, não usem energético. E outra coisa brutal, que a geração dele, a minha, infelizmente também, passou a fazer uso, juntar esse tipo de bebida à bebida alcoólica. Aí então o pandemônio está feito, é Nero tocando fogo em Roma, daí para pior. É muito importante destacar com relação ao energético, porque o que acaba acontecendo? Ele tem muito estimulante ali em doses muito altas.
de cafeína, taurina, enfim, e outras substâncias que acabam o quê? Acarretando. Eles, como são estimulantes, eles elevam muito a frequência cardíaca. Consequentemente, também os seus índices de pressão arterial também sobem, se elevam. A bomba cardíaca, ou seja, o coração, também passa a trabalhar mais. Então, você acaba expondo a sua saúde com o uso dessa substância. E aí o indivíduo, ele toma esse nutriente, ele toma esse energético, ele aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta os seus índices de pressão arterial, aumenta a sua sudorese, aumenta o estímulo do coração e ainda vai fazer uma atividade física que vai gerar mais ainda desses aumentos, vai acrescentar mais ainda com relação à frequência cardíaca. E aí vai aumentar mais ainda seus índices pressóricos, vai aumentar mais ainda a pressão sobre o coração. Então, a sugestão que fica, acredito que seja do Zanini e a minha, é que não utilize esse tipo de produto nem antes, nem durante, nunca e nem após a atividade física. Imagine o telespectador a ciranda, a loucura que fica dentro do organismo usar esse tipo de bebida misturada à bebida alcoólica. Quer dizer, tudo aquilo que ele colocou em relação à bebida ser estimulante, junto com o depressor do sistema nervoso central, Sim. que é a bebida alcoólica. Quer dizer, o organismo de um lado está sendo incitado a ficar estimulado, de outro a ficar a deprimir as suas atividades, o seu sensório, o batimento cardíaco. Quer dizer, por um lado por outro lado sabe? É impossível, o organismo não tem como resistir a isso. Vai ainda num ambiente, por exemplo, de festa, normalmente fechado, agora um pouco menos, mas ainda com muita presença de fumaça de cigarro, as pessoas se movimentando, não tendo uma exaustão adequada, não pode dar boa coisa. Para quem de repente está pegando o programa agora, tá, pessoal? O nosso objetivo não é fazer com que você não pratique esporte, pelo contrário, é fazer com que você pratique de forma adequada. Então, não procure o profissional para fazer isso em 2, 3 meses. O ideal é que você já venha fazendo isso de forma regrada e continuada. Não pense que você vai ter um resultado, assim como na cirurgia plástica. O pessoal procura para fazer cirurgia agora em novembro, para dezembro ir para a praia. Quer dizer, não adianta começar a malhar em novembro. Adianta se for continuar para o resto da vida, mas não para ter um resultado imediato. Então nós não estamos falando aqui para você não praticar esportes. Mas antes de fazer um esporte... Ao contrário, que todo mundo deve, inclusive o cardiopata, quem tem diabetes, todo mundo deve e pode, né? Procure um médico para fazer uma avaliação, um bom personal. E só para dar uma pincelada final, Zanini, medicação não. Nada de bomba, nada de não sei o quê. Porque eu tenho que tomar isso aqui, porque aumenta, porque daí eu vou ficar maior, porque eu vou ficar... Isso, então, se o energético já é ruim... A bomba, então, pior ainda, comenta, mas a melhor medicação é um bom profissional. Sabe? Eu costumo dizer que, diferentemente do casamento, de um casamento, uma união civil, a presença de um profissional da educação física nas nossas vidas tem que ser para sempre. Assim como se alimentar, escovar os dentes, ter bons hábitos de vida, a presença deles. De preferência, podia ser num parque, numa academia, pago ou proporcionado pelo poder público, tem que ser para sempre nas nossas vidas. Bom, gente, estava muito gostoso. Eu quero agradecer a presença do Marcelo, do Zanini, sempre aqui conosco. Só para finalizar minha questão, quem for praticar atividade física, não esqueça, principalmente que for fazer atividade física ao ar livre, né? A cada 30 minutos de atividade física, pelo menos 300 ml de água pura e cristalina, né? Isso também é importante destacar. A atividade física, ela requer muita hidratação e ela requer uma boa alimentação. O resto pode passar, que não vai fazer falta. Então, com esse recado maravilhoso, a gente vai deixando vocês por aqui. Entre no nosso site, www.programavivamais.com.br, assista os programas que já passaram e interaja conosco. E a gente espera você no próximo sábado, no mesmo horário. Até mais.